Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: irmão, você está percebendo que Deus está nesse lugar? Fala assim: eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão para ele assim. Fala: essa manhã você vai pagar o meu almoço. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, hein? Que palavra profética é essa, hein? Por que crente é assim, irmão? Crente só pensa em comer, né? A gente tomou café da manhã agora há pouco, já estou pensando no almoço, irmão. A gente deve ter um problema, não deve? Depois que a gente converte, eu não sei, Deus deve mudar alguma coisa na gente. A coisa é forte, né? Quantos estão felizes essa manhã? Quem estava aqui ontem à noite? Quem terminou o propósito ontem à noite? Teve uns irmãos que ficaram esperando aqui na igreja até dar depois da meia-noite para tomar um copo de coca, irmãos. Ô vício demoníaco isso. Nós precisamos libertar esse povo. Misericórdia. Na minha época, pastor, quando eu tinha 8 anos, na minha igreja, na minha cidade, era pecado tomar refrigerante. Dava disciplina. Verdade. Só ver como é que... Essa turma hoje está muito abençoada, não tá, pastor? O negócio é muito forte. É, né? Quem está pronto para a palavra essa manhã, diga amém. Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Você trouxe papel e caneta, pega aí também, irmãos, porque quero revelar também aqui para você algo que Deus trouxe para a minha vida há pouco tempo atrás. Uma palavra também bastante conhecida, mas tem uma mensagem muito especial nessa palavra. Eu vou compartilhar com essa igreja essa manhã. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou contar uma história para você ficar animado aí. Uma história muito boa que eu aprendi sobre um Deus provedor. Lá no interior de Minas, irmãos, tem aqueles congressos de adolescente, jovem, que vai aqueles pregadores de fora. E tinha um irmão que ele ia se candidatar a vereador, o nome dele era Roque. Ele ia se candidatar e aí teve um grande congresso. Aí aquele negócio, né? Vem todas as igrejas de todos os lugares, dos campos, tudo para fazer o congresso, que um monte de gente. E o Roque chegou para o pregador no período da manhã, e o pregador, irmão, estava passando por um problema financeiro muito grande. E ele orou aquela manhã e disse: Deus, eu preciso prover algo para a minha vida, eu vim aqui servir o Senhor, eu estou precisando levar recursos para casa, o Senhor precisa me ajudar. E aí aquela manhã chegou o candidato a vereador Roque, falou com ele assim: ô seu pregador, queria te parabenizar pela mensagem de ontem à noite, o senhor pregou muito, foi muito bom. E eu sou aqui, o meu nome é Roque, eu me candidatei a vereador aqui na cidade, está chegando as eleições, né? E eu senti de Deus de fazer uma proposta para você. Olha só, hoje à noite a igreja vai estar muito cheia, você vai pregar. Não leva a mal que eu vou falar, mas a Bíblia fala que a gente tem que ter atitude, né? Então é o seguinte: se o senhor de repente conseguir encaixar ali na sua introdução, sei lá, eu quero, né, falar sobre mim. Então, cada vez que o senhor falar sobre mim, me apresentar como vereador, tudo, cada vez que o senhor falar o meu nome, eu vou te dar R$50. O pregador assim disse: olha aí. Foi mesmo, irmão? Ele falou: é. Eu falei: à noite você vai, então vamos combinar. Eu vou topar isso aí. Ele sentiu que era a oportunidade dele. Ele falou: eu vou topar isso aí. Faz o seguinte, à noite, você tem família aqui na cidade? Ele falou: tem, minha família todinha mora aqui. Ele falou: então traz a sua família todinha à noite pro culto, para eles ouvirem a palavra. E eu vou me organizar lá, eu vou preparar na minha introdução alguma coisa para falar a respeito de você. Aí chegou de noite, culto abençoado, igreja cheia, estava lá no primeiro banco, Roque, com a sua família. Daí o pregador começou a pregar.
Daquele jeito, né? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Esta noite eu estou muito feliz por estar aqui nesta igreja. Estou muito feliz em rever o meu amigo Roque, que está aqui esta noite. E essa noite mais feliz ainda, porque está nesse lugar o pai do Roque, a mãe do Roque, a avó do Roque, a tia do Roque, o sobrinho do Roque, o neto do Roque. Está todo mundo aqui, aleluias. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Essa palavra é sobre o menino Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele era filho de José, o carpinteiro. Eu posso imaginar agora, irmãos, Jesus com o seu pai carpinteiro num relacionamento de amizade. E eles estão fazendo lá algum móvel. E de repente o pai de Jesus diz: Jesus, venha cá. E Jesus obediente vem. Aí tem um grande serrote. Jesus pega de um lado, José pega do outro. E eles começam: rock, 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 rock. Irmão, a provisão foi poderosa naquele dia. O negócio foi power. O pregador voltou para casa abençoado. O irmão disse aqui: seu milagre vai vir de lugares que você nem imagina. Amém. Ai, meu Deus. Ai. Dá um mi maior para mim. Deus está cuidando de mim. Você pode cantar isso? Os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural e faz. Lembra de uma coisa, irmão? Quem ontem se consertou com Deus e assistiu o clipe? Ninguém. Ontem tinha um monte de gente que não tinha assistido o clipe ainda. Vocês querem que eu ore para Deus dar internet para vocês? Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Você corre o risco de ficar. Você tem que chegar em casa hoje, acessar o YouTube. Pede para as irmãs, os irmãos mais velhos, irmã mais velho. Se tiver dificuldade, pede para o sobrinho, para o neto, fala assim: acessa o tal do YouTube. Lá você vai ver o clipe Deus de Detalhes, que é essa música que a gente canta. A gente vai cantar depois. E vocês vão ver o clipe da música nova, O Lugar. Eu cantei O Lugar ontem. Eu não cantei aqui ontem, né? Vocês já conhecem a música O Lugar? Alguém aqui já conhece a música O Lugar? Ah, gente, eu precisava cantar essa música aqui. Vamos cantar ela agora? Antes de eu pregar? Pode ser? Posso, pastor? Cadê o pedestal? Os músicos estão aí? Vamos tocar ela rapidinho? Preciso cantar essa música aqui, gente? Posso ir embora sem cantar ela, não? Tocar, irmãos. Tem aí no Data Show a música? O Lugar? Coloca para nós. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu vinha te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar.
Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu vinha te encontrar. Meu filho, no santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Olha só, filho, dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer te amo. Amo você, meu filho. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor essa manhã. Sentar. Aleluia. Pode se sentar, querido. Gente, eu estou muito rouco desde ontem. Me perdoe, mas eu estou servindo vocês da melhor maneira que eu posso. Amém? Que ontem foi uma pegadeira só. A gente saiu de casa 3h30 da manhã, né, Juca? 3h30 da manhã, e não dormir, para quem canta, irmão, é a mesma coisa que ficar endemoniado. Para quem não, né? Aí a gente pegou 3h30 da manhã, foi para um hotel aqui na Barra, ministrar num congresso. Aí a gente ministrou de manhã, ministrou à tarde, veio direto para cá, deu tempo de tomar um banho e vir para a igreja. Eu já estava ruim da voz desde ontem, mas eu estou servindo vocês com o melhor que eu posso. Tá bom? Mas vamos lá, 2 Reis capítulo 5, tem uma história super conhecida. Quem conhece a história de Naamã? Diga amém. Para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou ler só um trecho e vou contar a história para vocês, tá? Então nós vamos ler aqui no verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar ou mergulhar no rio Jordão por 7 vezes.
pois assim ficaria completamente curado da sua enfermidade. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? O Senhor é cheio de orgulho, é cheio de... Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje. Irmãos, eu vou falar assim, a minha igreja, você que tem a sua igreja local, igreja local é um negócio extraordinário. Todas as revelações que eu tenho recebido, a minha história, as mensagens que Deus tem me dado, as canções, são frutos da minha igreja local. Ame esse lugar, ame a sua igreja, ame seu pastor, ame sua liderança. Porque quando Deus quiser dar uma resposta a você, Ele vai usar alguém. Esse alguém, esses homens que Deus colocou na sua vida, amém? E eu na minha igreja local, assim, é um lugar, é um ambiente muito favorável. Eu tenho um culto semanal chamado Terça na Tomada, que é um culto que eu faço toda terça-feira. Estava contando ontem para os pastores a respeito dele. E Deus tem me dado muitas mensagens nesse culto, muitos entendimentos sobre algumas coisas. Eu e meu pastor, a gente sempre conversa quando eu volto das viagens. A gente sempre senta e conversa. Meu pastor é um cara que pensa no homem que gosta de falar. Irmãos, uma vez nós fomos viajar, eu e ele, para Ubatuba, dá 400 e poucos quilômetros. Ele pregou uma mensagem para mim, dos 400 e poucos quilômetros, foi uma mensagem só. Ele foi pregando no carro. Assim. Ele gosta de pregar, não importa se tiver muita gente ou pouca gente, ele gosta. Pensa no homem que gosta de pregar, meu pastor. Deixa eu contar para vocês, no casamento, meu sogro foi fazer o último casamento que ele fez agora. Os irmãos começaram a pedir outros pastores para fazer o casamento agora, porque meu sogro ele pegou uma fama no casamento. Ele conseguiu desmaiar uma noiva, irmãos. Ele conseguiu desmaiar uma noiva no casamento com a mensagem dele. Ele começou em Gênesis. Quando a noiva desmaiou, ele estava já em Lázaro, ressuscitando, nos 4 dias. E aí todo mundo falou assim, graças a Deus essa noiva desmaiou, né? Ele vai agora acabar. Ele pegou e falou assim, irmãos, enquanto os irmãos cuidam da noiva aqui, deixa eu continuar a mensagem aqui. E continuou pregando. Lázaro! No casamento, irmão. Sai para fora! O irmãozinho não pregou isso daí, que a gente brinca com ele e fala assim, pastor, o senhor pregou de Gênesis Apocalipse no casamento da menina. Ele é incrível, mas eu amo demais. Ele... irmãos, pensa numa inspiração, num homem que não precisa falar para inspirar. Ele inspira com a sua vida, com a sua fidelidade. Passamos também uma luta muito grande lá, 2 grandes lutas nos últimos anos. Uma foi com a minha sogra, que ficou muito doente, com problemas psíquicos seríssimos, e pensa num homem fiel ao compromisso com Deus. Que inspiração. Até o dia, eu ainda brinco, irmãos, a gente tem a parte familiar na nossa igreja tem crescido por conta dessa inspiração, de exemplo de fidelidade. E recentemente agora meu sogro também teve um câncer na garganta. Estava tendo a possibilidade, irmãos, de ter que abrir e cortar metade da língua. Pensa se esse homem não fala, ele morre. Mas por que morreu o pastor de câncer? Não, porque ele não fala, não prega mais.
E pensa no homem que passou pelo vale da sombra e da morte, como se não estivesse passando, como se estivesse no jardim. Então ele tem se tornado uma inspiração para mim. Me ensinado com a sua vida. Estou com ele desde os 15 anos, eu estou com 31, são 16 anos caminhando ao lado dele. E ele tem se tornado uma inspiração. Eu admiro muitos homens da Bíblia, admiro muitos pregadores que eu conheço, mas para mim o homem mais inspirador da minha vida é meu pastor, meu sogro. A história dele me inspira, meu Deus. E eu peço a vocês que amem os seus pastores. E eu acompanhei um pouquinho a história do pastor de vocês ontem, hoje. E confesso, vocês são muito privilegiados de ter um homem fiel. Eu caminho no meio de muitos pastores, muitos pregadores e cantores. E tem muita gente pecando, entregando o ministério, abandonando família, sem ter problemas. Vocês têm um homem aqui firme. Firme. E que Deus o conserve assim. Inspirar essa igreja, inspirar os que vão se levantar dessa casa, os pregadores que vão nascer aqui, os cantores que vão nascer aqui. Quando chegarem no meio desses lugares, vão ser como a garça. Vocês conhecem a história da garça? Não conhecem a história da garça? Alguém, vocês não conhecem ou conhecem? Para eu saber se eu conto ou não. Vocês querem ganhar 100 conto? Faz a brincadeira, essa você levantou a mão à toa. Porque... Você já percebeu os lugares que a garça se alimenta? Alguém aqui pode me ajudar para alguém não achar que eu estou inventando história? Gente, aonde vocês viram a garça se alimentando? Na lama, lugares sujos. E a garça, que cor que é a garça? Você já viu alguma garça suja? Ela tem a capacidade, por isso Deus deu pernas para ela comprida, que ela vai no meio da lama, se alimenta da lama, mas não se suja. Nós precisamos viver essa essência da garça. Nós vemos no mundo sujo, no meio de muitas coisas sujas, mas que Deus te dê graça para você ser como a garça. Você não vai se contaminar com os manjares dos reis. Amém? Eu quero compartilhar essa história de Naamã com você, porque olha que coisa poderosa que nós vamos ver aqui essa manhã nessa história. A história de Naamã é uma história que todo mundo conhece, é simples. Naamã era um soldado importante, um cara famoso, e ele pegou uma doença fatal, e essa doença era a lepra. Agora, o leproso, normalmente, ele era colocado num leprosário, que era fora da cidade, porque a lepra, ela contaminava, né? Ninguém ficava perto de um leproso. E Naamã era um soldado muito importante, e as pessoas, inclusive os seus soldados, irmão, há uma coisa em Naamã que eu admiro demais. Esse homem era um líder tão fabuloso, um marido tão sensacional, e um patrão tão extraordinário, que eu quero que vocês pensem nisso comigo. A Bíblia a gente não pode ler sem pensar, gente. Não é pecado pensar. Nós podemos pensar, amém? Bíblia você não pode ler a 100 por hora, porque 100 por hora. Você não pode ler a Bíblia que nem o irmão dirige o carro ali. Como é que é o nome dele? O Fabrício, irmão. O Fabrício, não dá nem para você ler placa com ele, irmãos. O radar não pega ele, porque o radar vai fotografar, já pegou o carro que está vindo atrás. Aí, o negócio é forte, andar com ele não é brincadeira não. Você tem que ler a Bíblia a 10 por hora, como se você estivesse passeando na praia, vendo maras, para você observar os detalhes. O leproso, normalmente, ele era colocado num leprosário, era fora da sociedade, porque a lepra, ela contaminava. Ninguém ficava perto de um leproso. Sabe como funcionava? Você tem muitas histórias, inclusive nesse período de Eliseu, você tem a história de 4 ou 3 leprosos, não me lembro agora, que estavam fora de Samaria, quando Samaria estava cercada. Aquela história daqueles caras que foram andando e o pessoal ouviu achando que estava vindo um exército e era só 4 leprosos. Já ouviu essa história? Eles não ficavam no meio da sociedade. Agora olha que homem sensacional era Naamã. Porque Naamã convivia dentro da sua casa e a sua esposa conhecia a sua enfermidade de perto, mas não o abandonou. A sua empregada, que era uma escrava de Israel, que a Síria havia capturado.
Esse homem devia ser um patrão tão extraordinário, a ponto da menina que trabalhava na casa dele falar com a esposa dele, dizer assim: se o meu Senhor fosse em Samaria, lá tem um profeta que oraria por ele, ele seria curado. Irmãos, normalmente, falando de pessoas que não têm o amor de Deus no coração, principalmente, e Naamã não viver essa cultura, né? Mas normalmente, na humanidade da gente, você tem um inimigo, alguém que pegou, arrancou você da sua família, tirou você da vida dos seus pais, da sua terra, te escravizou numa terra distante. Ele está doente e você ia orar a Deus. Provavelmente você ia orar para ele morrer mais rápido. Essa menina não. Ela sabe onde tem a cura e ela indica. Ela disse: se ele fosse até Samaria, lá tem um profeta, ele seria curado. E mais forte agora, os soldados que andavam com ele desejavam a cura dele, sabiam da lepra dele, foram acompanhá-lo até Eliseu. E Eliseu não ora por ele, fala: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica nervoso, fala: não, tem rios muito mais bem tratados e bonitos na minha terra, por que tem que mergulhar naquele riozinho? E o soldado se aproxima e fala: meu senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, eu não faria. Vai lá, nós queremos ver o senhor curar. Pensa num líder extraordinário. Era esse Naamã. Irmãos, a gente percebe que a gente está sendo bom marido, bom pai, bom líder, bom amigo, quando a gente percebe, é na dor que a gente descobre isso, sabia? Não é quando as coisas estão bem, não. A gente descobre a capacidade, o quanto nós tocamos as pessoas na hora da dor. Porque aí nós realmente conseguimos ver o quanto nós somos amados. Você sabe que alguns casais precisam passar por dores no seu casamento algumas vezes, para talvez esse marido compreender o quanto ele é amado por essa mulher, e talvez para essa mulher compreender o quanto ele é amado por esse marido. E infelizmente, irmão, só a dor revela algumas coisas. Tem coisas que não acontecem em ambientes de provisão, de prosperidade. Tem algumas coisas que a gente só entende o valor delas na dor. Você pode repetir comigo? Diga: há um tesouro na dor. Quando você estiver passando por um tempo difícil, você vai descobrir tesouros poderosíssimos. Nesse tempo que a gente passou, meu sogro com essa enfermidade, eu cancelei todas as minhas agendas de domingo, fiquei na igreja mais de 4 meses praticamente, sem sair aos domingos, para cuidar da igreja. E a gente descobriu uma coisa que ia muito além daquilo que a gente entendia: o nível do amor que aquela igreja tinha pelo pastor dela. E a gente foi descobrir isso na dor. Porque pastor é muito traído, né, gente? Muita gente sai. Se tem alguém que tem buraco de bala nas costas, é pastor. E no meio de tudo isso, às vezes você não percebe as coisas valorosas. E nesse período eu pude perceber ainda mais a liderança do meu pastor, nesse aspecto de ver como ele era amado. Que coisa impressionante. Você ia na farmácia, as pessoas perguntavam: como está o pastor Maurício? Você ia no açougue, as pessoas perguntavam: como está o pastor Maurício? Você ia na padaria, as pessoas perguntavam: como é que está o pastor Maurício? Gente que nem era da igreja, outros pastores, outros amigos. A gente começa a perceber essas coisas. E Naamã era esse homem, uma liderança tão poderosa a ponto de que qualquer pessoa à sua volta queria o seu bem, não queria perdê-lo. Irmãos, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Esse não é o foco da palavra, mas eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui. Fonte de bênção a gente não suga, a gente cuida. Preste atenção nisso. Se você tem uma fonte abençoadora na sua vida, se sua esposa é uma fonte abençoadora, você não suga tudo que pode, você cuida. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, de coisas comuns, para você entender só o que eu quero falar. Você compra um carro. O carro é um grande beneficiador. Leva a gente para todo lugar, com velocidade, com segurança, enfim, descansado ali. O que a gente faz para um carro? Para tê-lo por tempo longo, você tem que cuidar, investir. Você põe gasolina, põe o óleo adequado, correto? Quando vai trocar o óleo, pelo menos uma vez não, já troca o filtro também. E você vê correia dentada quando compra o carro. Há uma série de cuidados que você precisa ter para conservar a sua fonte abençoadora.
Normalmente, quando a gente tem a igreja, normalmente tem esse entendimento. E eu faço questão de pregar isso aqui, porque eu sei que às vezes, eu sou pastor local também, eu sei bem disso, o pastor me perdoe se eu vou entrar nessa área, mas algumas vezes a gente precisa entender que nossos pastores são fontes abençoadoras da nossa vida. Eles não devem ser sugados, eles devem ser cuidados. Porque se você sugar tudo, essa fonte vai acabar rápido. E se você quiser que o seu pastor continue orando por você daqui a 10, 20, 30 anos, você precisa cuidar. Se você quiser que a sua esposa continue te dando carinho, amor, por 20, 30, 40, 50, você tem que cuidar. Se o seu marido, você quer que ele continue te amando, te sustentando e cuidando de você por muitos anos, você tem que cuidar, não sugar. Mas o nosso entendimento humano é o contrário. Quando a gente tem uma fonte abençoadora, a gente quer aproveitar tudo. Isso é a cabeça do brasileiro, crente ou não crente. Não é assim que a gente é? A gente quer aproveitar o máximo possível. E quando você faz isso, você vai tirar a longevidade daquela fonte. Então, Naamã era um homem que todas as pessoas à sua volta queriam o seu bem. E eu oro para que Deus coloque pessoas assim em volta de você, amém? O seu filho, papai e mamãe, não vai sugar tudo que você tem, ele vai cuidar de você. Esse relacionamento tem que ser gerado dentro de casa, na igreja, em todos os aspectos. Vai haver longevidade. Mas esse não é o foco da mensagem aqui, eu não sei, as coisas, né? A gente fala o que vem não sei se, enfim. Mas eu quero falar sobre o Jordão. Por que que Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão? E eu quero te falar uma outra coisa. Quando você lê a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você vai tirar muitas lições. Mas todo o Velho Testamento, ele aponta para Cristo, a nossa grande redenção. A grande revolução na história do Evangelho é Cristo. Você pega a história de Abraão, que vai com o filho Isaac, e aí Deus não deixa ele matar o Isaac, e põe um cordeiro no lugar. Isso aponta para Cristo, que nos substituiu na cruz. Você vai para a história de Jacó. Jacó não era o filho da bênção, mas aí ele acabou tendo a bênção do pai. Nós não éramos a nação da bênção, a nação da bênção era Israel, eles que tinham a herança. E nós vivíamos no pecado, na usurpação, mas mesmo assim, nós nos tornamos portadores da herança do Pai. Tudo aponta para Cristo. Amém? E esse texto não é diferente. O Jordão tem um significado muito poderoso. E o gostoso de você ler a Bíblia com calma é que você consegue perceber esses detalhes. Tudo que eu leio eu me pergunto, eu fiz a mesma pergunta que Naamã fez. Por que o Jordão? O que é que tem em Jordão que não tem nos outros rios? Mas na verdade, irmãos, Deus é um Deus do hoje e do amanhã. E tudo que Deus faz, Ele constrói. Ele nos usa para construir coisas, que algumas coisas que vocês estão gerando aqui na igreja, não são nem vocês que vão desfrutar. Talvez o avivamento pelo qual vocês estão clamando, talvez são os filhos de vocês que vão viver. No reino de Deus, nós não construímos coisas para o agora. No reino de Deus, a gente não vive só por nós. No reino de Deus não tem individualidade. Tudo no reino de Deus é coletivo, façamos nós. Senta todo mundo, vamos comer pão. O que é que tem aí? Tem pouco? Então, vamos repartir. Tudo no reino de Deus Eu vou falar uma coisa para você, anota essa frase se você quiser. A maioria das coisas que Deus vai fazer em você tem mais a ver com os outros do que com você mesmo. Essa frase não é minha, só não lembro o nome de quem que é. Mas é de um desses homens muito antigos. E eu não me lembro o nome agora. A maioria das coisas, pastor, que Deus vai fazer nessa igreja não tem nem a ver com vocês. Tem a ver com os outros. É assim que funciona no reino de Deus. Entende? Histórias que Deus está mudando em você tem mais a ver com a quantidade de pessoas que vão se inspirar nessa história do que com você mesmo. Não dá para entender agora.